Vamos abrir em Marcos 12, 41. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos 12, 41. Eu quero falar de uma mulher, mas podia ser de um homem, podia ser qualquer pessoa. Veja o que está aqui escrito. Estando Jesus assentado de fronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valia meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram o que lhes subjava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Há várias coisas que eu vos quero chamar a atenção. Veja aqui no primeiro versículo, no 41, Marcos 12, 41, estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro. Ele não estava a observar o que as pessoas estavam a dar, ele estava a observar com que coração estavam a dar. Embora Jesus soubesse o que cada um estava a dar e que diferença iria fazer nas suas vidas, mas observava se davam com amor ou não. E depois realçou uma pobre viúva que deitou 2 pequenas moedas. E eu fiz a pergunta, Senhor, o que é que esta mulher sabia? O que é que esta mulher sabia para poder, e antes de eu fazer esta pergunta a Deus, eu busquei na internet, busquei que coisa, poderia ser que alguém dissesse algum versículo do Velho Testamento que ela soubesse e a fé dela se baseasse nesse versículo, até que eu parei, não consegui encontrar nada, parei e disse, Senhor, porquê é que ela fez isto? E Deus me disse, porque ela não tinha hipótese. Não havia outra opção. Realmente, com 2 pequenas moedas, dificilmente daria para viver. Ela deu tudo o que tinha. Porque dentro dela ela disse, nada tenho e o pouco que tenho eu dou. Eu vou confiar em Deus para que Ele me sustente. Quantas vezes nas nossas vidas, em várias áreas da nossa vida, nós fizemos isso? Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Agora és tu, Senhor. Eu nada mais posso fazer. Isto tem muito a ver com o que vamos falar hoje. Mas o que está no seu coração? Acha que Deus pode mudar a sua vida? Vamos semear. Amém? Obrigado, Pai. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará.
Obrigado, Pai. Nós podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, Senhor. Que és tu que estás a encher a nossa boca de bens, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Vamos abrir em Gênesis 16, 13. Eu quero-vos mostrar algo que Deus me mostrou, ou antes, algo que eu vi na internet que alguém tinha visto e que Deus me despertou a mim para eu buscar mais sobre isso. Vamos falar sobre o dilúvio. Vamos falar sobre Noé. E Deus não estava agradado como as pessoas estavam a viver e o que estavam a fazer. As pessoas eram más umas para com as outras. E aqui em Gênesis 6, 13, então disse Deus a Noé. Gênesis 6, 13. Peço desculpa. Gênesis 6, 13. Peço desculpa se disse diferente. Gênesis 6, 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de maneira de gofar. Farás compartimentos ou divisões na arca e batumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, 50 de côvados a sua largura, 300 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de um côvado e a acabarás em cima. A porta da arca porás no seu lado e farás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne, em que haja espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecei o meu pacto, e entrarás na arca tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E depois diz que 2 de cada espécie entrarão na arca para guardar a espécie, portanto, de cada animal. Porquê que Deus fez isto com Noé? Porque Deus reparou em Noé. A Bíblia descreve como ele um homem justo, no meio de uma geração perversa. Mas eu quero-vos mostrar algo que Deus fez, que Deus mostrou, as ordens que deu para a construção da arca foram muito específicas. Disse que devia de ser a madeira de gofar. Eu tentei encontrar o que era madeira de gofar, não existe, não se sabe o que é. Em princípio seria uma madeira muito rija, muito resistente, para poder fazer a arca. Diz que fazia divisões e batumar a arca por dentro e por fora. Mas depois chega-me a esta altura em que dá o tamanho da arca. Portanto, iria fazer divisões dentro da arca, e iria depois mais abaixo, diz que tinha que ter um terceiro andar, tinha primeiro, segundo e terceiro andar, e depois dá o tamanho da arca. Covados, 50 covados. Eu fui à procura, um covado é a medida daqui até à ponta dos dedos. Dão mais ou menos, depende, entre 45 a 50 centímetros.
Portanto, isso faz com que a arca tivesse o tamanho, o comprimento de 135 metros, tivesse a largura de 22 metros e meio e tivesse a altura de 13 metros,5. Agora, imaginem um estádio de futebol médio. A arca tinha o tamanho de um estádio de futebol. Os 3 andares da arca era o tamanho, mais ou menos, de um estádio de futebol completo. Não estou a falar só do campo, porque o campo tem 100 metros, 100 metros, 105 metros, e aqui estamos a falar de 135, mas é mais largo, tem 68, aqui tem 22, mas imaginem o estádio completo. Não é preciso ser um estádio muito grande, pronto, um estádio normal, não aqueles muito grandes, um estádio em toda a plenitude do estádio, bancadas e tudo, estava dentro da arca. Era o tamanho da arca nos 3 andares. Era muito grande. A descrição bíblica fala que Deus falou, que Noé teve filhos aos 500 anos de idade. Os 3 filhos. Mas só aos 600 anos de idade é que ele entrou para dentro da arca. Quantos anos levou a fazer a arca? Eu penso que foram bastantes. Alguns dizem que foi 100 anos, outros 120, não sei, volta disso. Mas agora entenda uma coisa, não era um barco pequeno. Mas ao você ler a Bíblia, algo estranho você encontra. E foi isto que realçou quando eu ouvi alguém falar sobre isto. Deus dá o tamanho, diz que deve fazer compartimentos, divisões, que é para poder meter os animais lá dentro, e divisões para eles também, para eles poderem, quartos para poderem estar. Diz que faria uma única janela de 45 centímetros por 45, uma única janela, e que a porta da arca devia de ser de lado, para que pudesse eles entrarem e os animais entrarem. Mas não diz mais nada. O que é que um barco precisa para poder andar? Se for um barco à vela, precisa de velas, mas precisa de uma coisa muito importante. Precisa de um leme. E um volante para virar esse leme. O leme faz com que o barco está assim. O leme é o volante. Então como é que se chama aquilo por baixo? Hã? Pronto. Estão-me ali a dizer que em baixo o que se chamam é a pá do leme. Portanto, quando o leme se vira, portanto que é o volante, quando se vira a parte de baixo e o barco vira na direção oposta à que aquilo é virado. Só que Deus não disse para construir nada disso. Não disse para meter leme, não disse para meter pá do leme, não disse para meter nada. Só disse para fazer uma única janela. Isso quer dizer que eles iam navegar às cegas. Sem poder dirigir. Eles não tinham mastros para apanhar vento, para poder levar o barco para um lado ou para o outro. Nada. Absolutamente nada.
quem tem um barco, ou colocando um barco destes, esta arca, colocando no mar, o que ia acontecer? Ela ia andar à deriva, por assim dizer. Porque não tinha meios para poder andar para um lado ou para o outro. Então, literalmente, Noé fez uma arca, um barco enorme, tamanho de um estádio de futebol, em que entrou ele e a família dele e os animais, que Deus disse, 2 de cada espécie, e aqueles que eram puros para que iriam servir para alimentação e para sacrifício, mais animais, mas sem direção alguma. Eles colocaram tudo nas mãos de Deus. É impressionante. Eu eu já li tantas vezes esta passagem da arca e eu nunca tinha reparado nisto. Quem é que estava a empurrar o barco para um lado ou para o outro? Deus. O que é que foi dado aos homens fazer? Construir o barco de tal forma que ele pudesse ficar em cima da água. O peso que ele levava devia de ser muito grande, porque o barco, que tinha 30 côvados de altura, portanto, eu disse 13 metros, não é? Mais ou menos. 13 metros de altura, afundou 7,5 metros. Portanto, tinha lá bastantes toneladas dentro. Não só o peso do barco, como o peso de tudo que entrou, de animais que entraram para lá, das pessoas, tudo mais, da comida, porque ele teve que pôr lá comida para os animais e para eles também. 7 metros afundou dentro d'água. Eu não sei onde é que a arca foi construída, mas onde foi construída tinha que haver bastante madeira em abundância para construir. Mas eu não acredito que tenha sido construída perto do mar. E não valia a pena, porque todas as montanhas, mesmo a mais alta montanha, que no nosso caso, no mundo, no planeta inteiro, é o Monte Everest, que é o mais alto, todos os montes foram tapados com água. Portanto, pouco importa onde é que a arca foi construída, garantidamente que o dilúvio veio e levantou a arca e tirou-a do sítio onde estava. Mas o que é impressionante é que Noé não só confiou em Deus, obedeceu a Deus, construindo uma arca, e não colocou direção nela. Não tinha direção alguma. Toda a direção seria dada por Deus. Isto leva-nos a pensar muita coisa na nossa vida, não é? Quando nós queremos agarrar no volante da nossa vida e virar para um lado e para o outro, e queremos que aconteça desta ou daquela forma. O que aconteceu aqui foi literalmente nós entramos para dentro de um carro, não é? O carro vai começar a andar e arrancamos o volante fora. E ficamos sem poder virar nem para a esquerda nem para a direita. Nem ir em frente. Quem é que tem essa direção? Deus. Está bem que naquele caso era fácil, ele não ia bater em nada porque estava tudo debaixo de água, não é? Porque só havia água, não ia bater em lado nenhum. Mas você entendeu? Quantas e quantas vezes nós não queremos que alguma coisa aconteça na nossa vida?
E oramos, e lutamos, e buscamos, e tentamos, e não sei o quê. Tomando nós o volante da nossa vida, a direção da nossa vida. Não sabendo Deus, muitas vezes, o que é que Deus tem preparado para nós. Não deixando Ele ser aquele que direciona a nossa vida. Hoje, eu tinha acabado de guardar, fazer os versículos, procurar isto, saber quantos metros eram, qual era o tamanho, mais ou menos, pronto, para vocês terem uma ideia do tamanho da arca, porque não era uma coisa pequena. Por isso é que levou muitos anos para construir. E eram só 6, 8 pessoas. Se as mulheres não tivessem a ajudar, eram só 4 homens. Noé e 3 filhos. Entenda uma coisa. Ele construiu este grande barco confiando unicamente em Deus, entrando para dentro do barco. Mais à frente nós vamos ver que eles entravam para dentro do barco e Deus fechou a porta por fora para que ninguém pudesse entrar. E ele agora estava à deriva, literalmente à deriva, no meio do imenso mar de água que havia. Existia uma razão para a janela estar lá. A janela sabe para que é que servia? Para que ele pudesse abrir, não era ver por onde ia, porque não valia a pena, era para agarrar e abrir a janela e largar um pombo. Para ver se ele voltava ou não voltava. Para ver se o pombo encontrava terra, para ver se vinha alguma coisa, algum galho agarrado a ele, alguma planta agarrada a ele, para ver se a água já tinha diminuído. Mas mesmo que o pombo voltasse e voltou com uma planta agarrada aos pés, para que direção era e como é que ele ia para lá, estava tudo nas mãos de Deus. Aquilo era só uma informação para ele. O que é que nós vamos fazer com a nossa vida? Você está a fazer planos para a sua vida? Eu não estou a dizer que não os faça, mas por favor, faça-os com Deus. Não, eu vou fazer isto, eu vou para aquele trabalho, eu vou para ali, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer... Você está em controle da sua vida, é? Eu não estou da minha. Hoje mesmo, depois de eu ter feito isto, agarrar, ter feito os números, sentei-me, estive a comer. E quando acabei de comer, eu vi umas notícias que não me agrada, principalmente de um Presidente da República, não do meu país, Portugal, mas de outros. E eu fiquei e não gostei daquilo e eu disse: eu não vou dizer nada, senhor, contra esse Presidente, porque eu não sei se é da tua vontade que eu diga alguma coisa. Mas a tua palavra diz para não amaldiçoar ninguém, portanto eu não vou amaldiçoar. É certo o que ele está a fazer? Não, não é certo. Mas está tudo nas mãos de Deus. Entregar a nossa vida nas mãos de Deus vai fazer toda a diferença. Ouçam, é Ele que faz cair. É Ele que faz levantar. É Ele que faz tudo. Ele quebra o arco. É Ele que faz cessar a guerra. É Ele que faz tudo. Então, se Ele faz tudo, será que não está na altura de nós largarmos o volante
e deixarmos ser Deus a dirigir a nossa vida. Será que é da vontade dele que façamos isto, façamos aquilo? Nós às vezes não imaginamos, temos que ler a Bíblia, acreditem em mim. Moisés, ele sabia, aos 40 anos de idade, ele sabia, ele tinha o desejo de libertar o seu povo e ele dentro dele, ele queria ser libertador do povo. 40 anos de idade. Mas a vontade dele era tão grande, que ele viu um egípcio a maltratar um do povo dele, que agarrou e matou-o. Ele queria ser libertador à força. E quando o matou, ele teve que fugir. E fugiu para longe. Ele tinha 40 anos de idade quando fugiu. Aos 80 anos de idade, 40 anos depois, Deus apareceu a Moisés e disse-te: vai libertar o meu povo. E ele disse: agora, eu com 80 anos, mas tu vais ser comigo. Aos 80 anos de idade. 40 anos de espera. Abraão, Deus, aos 75 anos de idade, Deus disse a Abraão: sai da tua terra. Sai da tua terra. Anda para onde eu te disser. Ele saiu, 75 anos de idade. Ele queria ter um filho. Ele falou várias vezes com Deus, ele queria ter um filho. Aos 100 anos de idade é que teve o filho. 100 anos. 25 anos depois. A mulher sempre foi estéril. E aos 90 anos é que teve o filho. Mas você sabia que Isaac, o filho de Abraão, aquele que nasceu aos 100 anos de idade de Abraão, casou-se aos 40 anos de idade. E aos 70 anos de idade teve o primeiro filho. Ou antes, 2 filhos. Porque eles eram gêmeos. Porque ela também era estéril. E ele orou a Deus, buscou a Deus para que ela tivesse. Mas teve que esperar 30 anos de idade. 30 anos para que acontecesse. Será que nós vamos estar tantos anos para as coisas acontecerem? Eu vou-lhe responder sinceramente, eu não sei. Eu sei que tenho uma promessa na minha vida. Algo que Deus me mostrou. E que já vai há alguns anos. Mas isso invalida a promessa, impede. Devo fazer mais alguma coisa para que possa acontecer? Mas o volante está nas minhas mãos ou nas mãos de Deus? A sua vida está nas mãos de Deus ou você é que está em controle? Não, isto tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E a minha pergunta é, se você está em controle, tem resultado? Tem resultado? Muitas das vezes nós agarramos e quando queremos alguma coisa ou desejamos alguma coisa, normalmente não esperamos em Deus, vamos e vamos ver isto, vamos ver aquilo. Mas eu lhe digo que o melhor é quando nós oramos e buscamos a Deus e pedimos a sua direção. Podemos até ir ver uma coisa ou outra, mas deixar Deus nos mostrar se é isto mesmo que Ele quer para a nossa vida.
Porque nós podemos estar a entrar por sítios muito complicados que nos podem vir a prejudicar a nossa vida e não beneficiar. E eu acho que ninguém quer passar por situações complicadas. Será que é da vontade de Deus que nós façamos isto, que façamos aquilo, que façamos aquilo outro? Ou vamos deixar Deus mostrar? Eu não estou a dizer, entenda uma coisa, todos nós vamos querer coisas, há coisas que nós, um carro, uma casa, uma família, uma esposa, filhos, e isto é, ouça, completamente, isso é da vontade de Deus que você tenha tudo isso. Mas que tenha no momento certo, no sítio certo e com a pessoa certa. Não faça como algumas pessoas que eu já conheci, que agarrou e você que é cristão, ama a Deus, e você agarra e conhece uma pessoa e gosta muito dessa pessoa e começam a namorar e você diz é este, e ele nem sequer é cristão e você acaba por se casar e ele não é cristão e você diz, não há problema, ele depois aceita Jesus, ele depois anda na igreja, andamos os dois juntos. A Bíblia diz, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Duas coisas vai acontecer. Ou ele realmente muda e aceita Jesus como Senhor e Salvador, que a percentagem é muito baixa mesmo. Ou você se afasta de Deus. E aqueles que tentam manter, quer homem, quer mulher, que tentam manter um relacionamento, um casamento e tentam continuar na igreja, ir à igreja, que tentam manter isto, mais tarde ou mais cedo, vai haver problemas nesse casamento. E não tem a ver com a igreja, tem a ver com compatibilidade entre você e a outra pessoa. E vai dar mal. Eu conheço muita gente que se divorciou por causa disso. Ouça, se você ama a Deus, se você quer estar com Deus, busca Deus e Ele lhe dará a pessoa certa para estar ao seu lado. Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Ele lhe dará até à sua vida o que você precisa e necessita. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Esta é a palavra e a vontade de Deus para as nossas vidas. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a sua vontade. Saber a sua direção. Porque, ouça, Ele tem pensamentos de bem, de paz sobre nós. Eu quero o nosso bem. Então não nos estará Ele para a nossa vida o melhor? Nós queremos que as coisas na nossa vida resultem. Queremos estar a viver em paz, queremos estar bem, queremos atingir os nossos objetivos. Mas nós temos que saber se esses objetivos são os mesmos de Deus. Senão vamos estar a lutar no ar. Sem atingir nada. E depois, quando chegar à altura, vamos ficar tristes porque não aconteceu aquilo que nós desejávamos. Porque se acontecesse, até podíamos ser prejudicados. Entenda que cada um de nós tem que ter um processo. E nesse processo, veja o que está aqui escrito.
Salmos 37:5. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não é isto dizer, entrega o volante, a direção da tua vida a Deus? Não é exatamente fazer isso? Senhor, dirige a minha vida. Mostra-me o caminho que eu devo seguir. Mostra-me o que eu devo fazer. Mostra-me aquilo que me vai fazer feliz, porque a maioria das vezes eu não sei o que é. Quantas pessoas fazem de tudo na vida? Houve uma pessoa que agarrou e diz que percorreu o mundo inteiro. Até no Tibete teve. Em todos os lados do mundo teve à procura de uma resposta religiosa para aquilo que ele sentia. Em várias religiões teve com eles, andou com eles, conheceu, soube. Ele diz que voltou para casa pensando que ter atingido tudo. Até que lhe falaram de Jesus. E ele aceitou Jesus. E a vida dele mudou por completo. E ele dizia, eu estive em todo o lado, em todo o planeta à procura. E na volta sempre esteve perto de mim. Qual o caminho a seguir? Que direção tomar? Você vai dizer, mas como é que vai ser? Deixe-nos mostrar outro versículo bíblico. Romanos 8,14. Veja o que está aqui escrito. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas depois nos mostra aqui uma coisa. Porque não recebeste um espírito de escravidão para estares outra vez com temor ou medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A tradução aqui diz Abba, Pai, mas Abba quer dizer Pai. Portanto, a tradução deveria de ser Pai, Pai, ou Papá. Um termo carinhoso de chamar a Deus. Porque recebemos porque somos guiados pelo Espírito de Deus. Você sabe quantas vezes eu já fui impedido de fazer coisas que eu queria fazer? E graças a Deus que fui. Decisões que eu tinha tomado, não, eu vou fazer isto. E eu busco a Deus. E ouça, isto foi muito flagrante. Eu ia no carro com a minha família, íamos para a igreja. Havia algo que estava a acontecer que eu não estava a gostar. E eu disse, não, isto que vai acontecer é isto, assim, assim. Se não for assim, vai ser assim, disse eu. E eu continuei a conduzir. E eu estava a orar. E Deus disse, não vais fazer absolutamente nada. E eu virei-me, falei e disse assim, olha, tudo o que eu disse, esqueçam. Entenda uma coisa. Deus não sabe mais que nós.
Não sabe Ele o que é o melhor para nós. Deus vai querer o nosso mal? É impossível. Se Ele deu o seu próprio Filho por nós, Ele nunca vai querer o nosso mal. Se Ele não negou o seu próprio Filho, não nos dará com Ele todas as coisas. É o que diz a palavra de Deus. Eu já fui impedido de comprar coisas numa determinada altura. Era para ir resolver um assunto, não fui naquela altura e depois mais tarde Deus disse-me, vai agora. Fui agora e resolveu-se o assunto. Objetos, eu fui comprar um objeto mais caro num sítio, uma televisão na altura, fui comprar num sítio mais caro, porque Deus me disse para comprar ali. 2 semanas depois eu senti e agarrei na fatura e fui lá, a televisão tinha baixado o preço, devolveram-me o dinheiro. Eu acabei de comprar a televisão perto de mim ao mesmo preço daquela que estava longe de mim. Deus não sabe mais que nós. Não sabe o futuro, o presente, o passado, não sabe Ele tudo, de toda a gente. Eu lembro-me de uma vez, agarraram a mim e disseram assim, é aquela pessoa tal, e eu disse, eu não sei. Deus não mostrou sobre essa pessoa. Não mostrou nada. Portanto, não sei nada. Eu não ando pelo que eu ouço, pelas informações que me trazem, porque eu aprendi na minha vida, cada vez que eu me ajo por informações que eu recebo de outras pessoas, a maioria das vezes eu me dou mal. Quando me trazem informações, eu busco em Deus para tentar saber o que é. Mas quando isso prejudica a mim, agora quando não me prejudica a mim, não me chega até a mim, à minha família, eu nem me meto nisso, não é nada comigo. Agora quando prejudicar a mim, minha família, meu ministério, aí eu sei que Deus me vai mostrar qual o caminho a seguir e o que eu devo fazer. Entenda uma coisa. Deus pode controlar tudo se nós deixarmos. Porque isto é a nossa vida. Ouça, Deus nos faz assim, comparando com um carro. Nós entramos para dentro do carro e Deus diz, pronto, está aqui o volante, faz o que quiseres da tua vida. É isto que Ele nos faz, o livre-arbítrio, é isto que Ele diz, decide tu o que é que queres fazer. Mas nós podemos fazer, Senhor, não, toma tu o lugar de condutor na minha vida. Seja a tua vontade, mostra-me o melhor caminho que eu devo seguir. Sê tu, por favor, o condutor na minha vida. Só assim, Deus nos vai levar pelo melhor caminho. De outra forma, enquanto nós vamos dirigir, Senhor, abençoa este lugar para onde eu vou, Senhor, abençoa isto que eu quero fazer, abençoa isto. E Deus vai abençoar aquilo que não é bom para nós. Eu tenho visto isto em algumas pessoas. Sabe que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, muitas das vezes deixa-nos ir para certos sítios, mesmo sabendo que aquilo não vai resultar. Porque a pessoa quer, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero estar, e então deixa ir. Para depois nós vermos, não, isto, eu não devia ter ido para aqui. Não devia ter feito isto. Nunca. O que é que eu vim para aqui fazer? Mas Deus disse, foste tu que quiseste.
depois tu quiseres. Mas Deus podia intervir. Não, não vai intervir, porque também não interviu quando Adão e Eva comeram do fruto que Deus tinha dito para não comer. Você entende? Qual a vontade de Deus para a nossa vida? Nós é que queremos decidir e temos que fazer. Nós é que queremos colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Dá-me a tua direção. Tu sabes o que se está a passar, tu sabes o que não é bom para mim, tu sabes que eu não quero estar doente, tu sabes que eu não quero ter este problema, aquele problema, Senhor, está aqui. Ajuda-me. Toma a direção da minha vida. Eu sei que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará até mim, minha casa, os meus bens, meus carros, tudo. Mas a tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Por isso eu creio que assim será. Se nós não fizermos isso, Ele nunca vai tomar o lugar do condutor na nossa vida. Renda-se a Deus. É o que diz aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, que Ele tudo fará. Se você não entregar, Ele também não o vai tomar. Jamais. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Graças te dou, Senhor. Vamos ficar de pé. Amém. Vamos dizer: Pai, és-nos aqui, Senhor. Nós vimos a Ti. Eu sei que Tu colocaste na minha mão a minha vida, deste-me livre-arbítrio para eu poder decidir o que quero para a minha vida, para a minha família. Mas eu reconheço que eu não sei tudo. Tu sabes muito mais que eu. Por isso, Senhor, toma o lugar do condutor da minha vida. Mostra-me o melhor caminho. Dá-me a tua direção. Porque eu sei que só será bom para mim. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Boa semana. Amém.